Vocês estão bem, turma? Os pais, a família, tá todo mundo bem? Sim. Então, Eu tá. tive um parente meu que ele não é parente, mas ele era amigo. E aí ele pegou Covid Tá. e faleceu. Eu também tive bastante parente que pegou, mas ninguém faleceu, ainda bem, né? Eu tive um que ficou internado, só que daí voltou também. É, os meus também, ainda bem. Turma, primeira coisa, ó. Vocês já estão colocando o nome e número aí no chat? Hoje não tem problema, mas nas próximas aulas, vamos tentar colocar o sexto A primeiro, só o número, sexto B depois, só o número em ordem, tá? Porque fica mais fácil para ver quem faltou. Eu só olho o número, se tá faltando algum número, é sinal de que o aluno faltou. Porque senão eu tenho que ficar procurando o nome de vocês aí no chat depois, combinado? Então, a partir da próxima aula, a gente coloca primeiro o sexto A, depois o sexto B. Tudo bem? Outra coisa, a partir da próxima aula também não é esse link, tá? Da aula. É o link que a Cris mandou para vocês, que é o link do plural. Então, tem aluno aí que já tentou entrar para o plural, pelo plural hoje. Eu estava esperando vocês lá e aqui. Só que um ficava derrubando o outro, na verdade. Aí eu vi que a turminha estava entrando por aqui, então eu fiquei no link antigo, mas a partir da próxima aula é pelo plural, tudo bem? Então, todo o material, atividade, lição, elaboração, agora é pelo plural. Esqueçam Classroom, filosofia entrou também lá no plural, tudo bem? Combinado? Eu acho que fica mais prático, fica mais concentrado, todas as disciplinas, numa única plataforma, tá? E o material também fica mais concentrado, né? Tudo em uma única plataforma, porque no Classroom ficava tudo meio que perdido. E vocês não colocavam nome, atividade, né? Parecia só o e-mail de porquinho palmeirense, eu não sabia quem era o porquinho palmeirense, tinha que ficar procurando. É verdade, porque no plural já aparece o nome de vocês, né? Já tem uma listinha, quem fez a atividade, quem não fez. No Classroom, não. Então era o e-mail e tinha atividade sem nome, que eu ficava, gente, quem é esse, né? Pelo fato de ser palmeirense, já dava um zero, né? Se fosse pelo menos alguém corintiano, aí eu considerava, até ia buscar quem era. Mas palmeirense não rola. Bom, é isso. O que mais? Aulas a gente vai ter aula. Preconceito não, é questão de ser melhor. Eu não sou palmeirense, tá bom? Só pra avisar. Você torce pra quem, Murilo? Santos. Ah, por quê? Não sei. Tá É bom. porque meu pai é São Paulino e minha mãe é corintiana. Daí eu Aí, escolhi o na Santos. dúvida, você pegou um no meio ali do caminho, entendi. Sua mãe deve ser muito gente fina por ser corintiana, hein? Bom, as aulas no nosso terceiro bimestre aí, né, nosso segundo semestre, vão continuar no mesmo esquema. A gente já estava fazendo aula mais participativa, em que vocês falavam pra caramba, e eu adoro esse tipo de aula, acho que fica mais dinâmica, não fica aquela coisa de eu explicando, 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 vocês anotando, aí vai dar sono, é uma outra dinâmica a aula virtual, então acho que quando a gente troca ideias, fica muito mais gostoso a aula, eu conheço muito mais vocês, fica mais acolhedora, fica uma coisa mais gostosa. Então a gente vai continuar desse mesmo jeito, com a Clara participando, a Isabela. Então, a Clara, assim, me surpreendeu muito, a Clara Dantas, falando, assim, eu conheci um outro ponto de vista, assim, super bacana dela, o Murilo, super participativo também, os meninos que iam também no bate-papo que a gente fazia com a Carolzinha, vai continuar tendo. Então, eu tentei aí escolher alguns temas que eu acho que são gostosos da gente trabalhar em aula e que tem muito a ver com filosofia também. Na aula de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que é ética. Vocês já ouviram falar sobre essa palavrinha, ética? Já? Então, o nosso sumário da aula de hoje é ética, tá? Vamos colocar o sumário aí, só para a gente não se perder. Um sumário da aula de hoje. Eu, Né? eu Oi? não sei se tá certo, mas tudo que tem ética é ou ética Carol, que eu conheço, né? É ou ética Carol ou ética Diniz. E as duas lojas são de óculos. Então eu acho que ética é uma coisa com óculos. É ótica. E não. Seguinte, Murilo, ótica é onde vende óculos, né? Ética não vende nada. Ou melhor, vende valores, só que são valores humanos. A gente vai falar sobre isso. Só que é ética com E e ótica é com O. Tudo bem? Ô, professor, é um novo sumário? Oi? É um É novo um novo sumário do sumário? nosso terceiro bi. Vão guardando todo esse material aí
que quando finalmente a gente voltar no presencial, eu dou uma olhadinha nos fichários de vocês, tá bom? Tá bom. Turma, para poder falar de ética, eu vou ter que retomar um pouco o filósofo que a gente terminou o nosso segundo bimestre falando de lógica, né? Então, só para retomar, eu vou apresentar os mesmos slides do finalzinho do segundo bi e dar continuidade, para vocês entenderem o que é ética, tudo bem? Que tem diversas definições de ética aí, mas a gente vai pegar a base, o fundamento da definição. Primeira pessoinha que falou sobre ética, quem tentou determinar exatamente o que é ética, que foi o Aristóteles. Normalmente, pessoal, a palavra ética, ela vem acompanhada de uma outra palavrinha que a gente costuma ouvir por aí, que é moral. Também vocês já ouviram falar em moral? Só faz um joinha aí. Ouviram já falar em moral? Então, o que significa essas duas palavras? Qual que é a origem dessas duas palavras, tá? O primeiro filósofo a falar em moral foi um filósofo chamado Sócrates, que eu já falei para vocês. Lembra das peneiras de Sócrates? Ele percebeu que o ser humano que faz um diálogo de si consigo mesmo, que é aquele diálogo que a gente já conversou, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e vai dormir, a gente começa a conversar com a gente mesmo sobre, poxa, por que eu agi dessa maneira? Por que eu não agi da outra maneira, né? Quando eu cometo algum tipo de crime, alguma coisa errada, mesmo que ninguém esteja vendo, eu não me sinto bem comigo mesmo dentro desse diálogo, né? Eu fico me cobrando determinadas ações, determinadas atitudes dentro da minha própria cabeça. Esse diálogo que a gente tem aqui na nossa cabecinha com a gente mesmo se chama consciência moral. A palavra moral vem de costumes, de mores, costumes, hábitos, né? Então, agir bem, agir corretamente, criar esse diálogo de maneira harmoniosa é um costume, é um hábito de todo ser humano. Só que o primeiro a falar sobre esse hábito, essa conversa que a gente tem com a gente mesmo, foi esse filósofo chamado Sócrates. Ali começou a desenvolver um pouco uma teoria das ações humanas, né? De como que o ser humano age no mundo, como que o ser humano age nas relações humanas, e a gente usa até hoje isso, tá? Quem escreveu essa teoria, quem desenvolveu essa teoria, foi o Aristóteles. Então, o Aristóteles, ele que vai escrever a teoria, o primeiro a pensar sobre o assunto é o Sócrates. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Tudo bem? Roberto, você pode repetir o sumário, por favor? Ética. Então, vamos lá para Aristóteles, né? Esses slides aqui a gente já tinha começado a ver nas últimas aulas do nosso segundo bimestre, quando a gente falou sobre lógica, tá? Que a gente viu que o Aristóteles vai desenvolver uma lógica, né? Quem foi Aristóteles? Ele é um filósofo grego durante o período da Grécia Antiga, né? Ele vai ser professor do Alexandre o Grande, ele vai escrever livros sobre diversos assuntos, sobre lógica, sobre política, sobre ética, e a gente vai começar na aula de hoje estudar especificamente a ética, tá? Deixa eu só permitir o Henrique. Pronto, o Henrique entrou, então vamos lá. Deixa eu pegar o slide sobre a ética. A lógica a gente já viu, a gente terminou com o silogismo, lá do nosso segundo semestre, nosso segundo bimestre, né? Agora a gente vai falar da ética. Então, o que é ética aí? É um estudo, é um conhecimento das ações humanas. A ética vai estudar o que é agir corretamente. Só que é o próprio homem que determina o que é o certo e o que é o errado, né? Então, o Aristóteles, ele percebe que tem determinadas ações que a gente faz que a gente age por impulso. Então, ele vai estudar o que é esse impulso, o que leva a gente a agir de maneira errada dentro das relações humanas e dentro da sociedade. E olha só que bacana. A gente está falando do século V a.C., a medicina não está desenvolvida, tá? Ainda tem os primeiros estudos ali. Ele percebe que cada ser humano tem hormônios. E esses hormônios vão determinar os humores das pessoas, a maneira de ser, as características. Os humores é aquilo que nos torna humanos. A palavra humor e humano tem a mesma origem, que é humus, que é terra.
tá? Então, para o Aristóteles, o humor de cada pessoa torna as características pessoais e a maneira que ela vai agir na sociedade. Então, você conhecendo os seus humores, você conhecendo os seus hormônios, você consegue agir de uma maneira melhor na sociedade. Ele vai perceber que existem 4 tipos de hormônios. Pessoal, a gente está falando lá do século V a.C. Hoje a gente sabe que existem muito mais, a medicina evoluiu, tá? Mas para ele só existiam 4. Quais eram esses? O sanguíneo, o fleumático, que era para ele, a ideia dele era que era um hormônio produzido no pulmão, a bilis negra e a bilis amarela. Esses 4 elementos misturados com os 4 elementos da Terra, quente, frio, seco e úmido, davam os humores das pessoas. Por exemplo, vocês já ouviram falar que os espanhóis são sangue quente? Já ouviram falar sobre isso? São nervosinhos? Não. Já. Então, uma pessoa que é nervosinha fala, é muito sangue quente. A ideia vem daí de Aristóteles. É uma pessoa que tem um hormônio sanguíneo misturado com quente, tá? Então, ela é nervosa. Se ela conhecer exatamente qual é a sua principal característica e o que atrapalha dela ser uma pessoa melhor na sociedade, ela vai conseguir se controlar. Então, a ética do Aristóteles é uma ética que faz um estudo das características pessoais para você poder agir de uma maneira melhor na sociedade, tá? O que é uma pessoa fleumática, que é um segundo hormônio do Aristóteles? É aquela pessoa que é desligadona, tá sempre no mundo da lua, meio perdida, né? Uma pessoa aérea. Já ouviram falar nesse termo? Aérea. Tá sempre no mundo, Sim, né? sim, que não acompanha mais ou menos no tudo, né? Tipo, não acompanha nada. Exato. Por isso que para o Aristóteles o hormônio fleumático vem do pulmão, porque está ligado com a questão do ar, é uma pessoa aérea, desligada. Essa pessoa, se ela conhecer as suas características, ela consegue ela mesma se controlar para poder agir melhor na sociedade, tá? O que é uma pessoa com muita bilis negra? É uma pessoa triste, melancólica, depressiva, tá? Então, a bilis negra seria um tipo de hormônio que causa esses sentimentos. E a bilis amarela, ao contrário, é a pessoa alegre, muito feliz, e a gente sabe aquela pessoa que é empolgada demais, sempre feliz, sempre alegre, sempre pulando, ela acaba também atrapalhando seus relacionamentos, né? Ninguém aguenta uma pessoa gritando do seu lado e sempre feliz. Então, ele começou a perceber que se a gente conhecesse os nossos hormônios, os nossos humores, que é aquilo que nos torna humanos, a gente ia conseguir agir melhor na sociedade, tá? Então, a ética de Aristóteles é uma ética voltada para si mesmo, que é esse estudo, né, das nossas próprias ações para poder agir melhor na sociedade. Só que tem um problema, nem sempre a gente consegue conhecer as nossas emoções. A gente, ao longo da nossa vida, a gente tem tantos estímulos externos e tantas emoções novas, que às vezes nomear as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, para poder conhecê-los de uma maneira concreta, para agir bem na sociedade, é um pouco complicado. Por exemplo, vocês conhecem todas as emoções que vocês têm, todos os sentimentos, vocês sabem lidar com essa carga emocional que a gente recebe, de todos os estímulos externos que a gente tem no mundo? Não. Vocês percebem como Não. isso é complexo, né? Sim. E como que isso também interfere na maneira que a gente age? Tem dia que você acorda de mau humor, ninguém tem culpa disso, né? E aí como que você age com as outras pessoas? Gritando, brigando. A mãe vem cheia de carinho, falando bom dia, você vira e fala, bom dia, só se for pra você, porque eu tô de mau humor. Não é assim que a gente age? Você Uhum. percebe? É assim mesmo. E alguém tem culpa do seu mau humor? Tem. Não Seu, tem. seu negócio lá. É. Como assim, Qual que é o Murilo? nome? Que você tava Hormônio. falando que tem um Hormônio. negócio lá amarelo.
Ah, então são os hormônios. Ah, Hoje a gente sabe, né, na ciência, na medicina, que sim, os hormônios controlam muito os nossos humores, né? Principalmente nessa fase de pré-adolescente que vocês estão, que os hormônios estão ali trabalhando a mil, vocês sentem altos e baixos. Não sei se vocês percebem isso. Tem dia que vocês acordam, eles estão se regulando, né, os hormônios de vocês. Então, tem dia que vocês acordam super felizes, tem dia que vocês acordam cansados, porque determinado hormônio talvez não foi tão bem produzido ao longo da noite, como o hormônio do crescimento, ele só é produzido enquanto você dorme. Se você não dorme direito, você não vai produzir ele, e ele também é regulador da sua felicidade, sabia? Então, tudo isso tá ligado. Por que a gente se sente feliz e confortável depois da prática de atividade física? Porque a gente produz, ao longo da prática da atividade física, determinados hormônios que nos fazem sentir bem e confortáveis. Então, tudo isso, né, toda essa questão da ação humana, de como a gente sente, está ligado também com a nossa questão biológica. E o Aristóteles, sem laboratório nenhum, sem uma medicina desenvolvida, vai perceber essas questões do próprio ser humano. Vocês percebem como que ele dá um boom, assim, para a filosofia, para a biologia, para a medicina? Então, ele é importantíssimo, tá? E aí ele vai tentar desenvolver, então, algumas regras e normas, não totalmente fixas, porque essas regras e normas da ética vão ser modificadas conforme a cultura de cada país, né? Não posso dizer que as regras, por exemplo, que a gente segue aqui no Brasil não são as mesmas regras de países muçulmanos. A gente julga uns aos outros conforme a nossa cultura que a gente está inserido, né? E é errado isso. A gente tem que ter um olhar um pouco mais aberto para todas as questões culturais que a gente conhece. Por exemplo, a Clara. Vai, Clara, me ajuda aí. Você está acostumada a viver aqui no Brasil, São Paulo, né? Classe média alta, você tem os diversos estímulos. Aqui, as meninas, mulheres, têm essa liberdade um pouco em relação a como a gente quer se vestir, né? Embora a gente seja julgada, a gente tem essa liberdade. Se você vai para um país onde a religião é muçulmana e você vê as mulheres de burca, qual é o primeiro tipo de pensamento que a gente tem? Qual que a seria gente assim? também precisa usar burro. E que elas não têm, tipo, liberdade, assim, elas têm que ficar. Porque elas não podem sair nem nada. A gente vai, exatamente, claro, eu também julgaria igual você. Fala, nossa, coitadas, elas não têm liberdade, elas não podem sair. Só que a gente esquece que elas, dentro da cultura delas, também foram educadas e estão acostumadas daquela maneira. Então, elas são felizes daquela maneira. Agora, vamos tentar pensar qual é o julgamento que elas vão fazer sobre nós, que a gente vai estar de shorts e tênis. Elas vão olhar pra gente. Nossa, que mal educada, que vulgar. Exatamente, que mulheres mais vulgares, elas não se Elas vestem vão pensar que vai ser uma adequadamente. coisa estranha. Exato. Então, percebem que essas regras e normas de comportamento, elas vão variar conforme a cultura, conforme a religião, conforme o país que a gente está inserido. E quando a gente julga o outro, a gente julga com aquilo que a gente está acostumado. Só que a gente se esquece de se colocar no lugar do outro. Será que o que ele pensa sobre nós? Ele vai achar a gente tão estranho quanto a gente acha eles. Então, o Aristóteles, ele desenvolve um pensamento, uma teoria, pensando nas questões biológicas, que são os hormônios, nas questões culturais, que são essas diferenças de religião e educação que a gente tem, até mesmo o clima, né, interfere um pouco no nosso modo de agir. A gente sabe, por exemplo, que na Inglaterra é o povo com maior índice de suicídio por conta de depressão. Por quê? Porque eles quase não têm sol. E o sol interfere na nossa produção da vitamina D, que está ligado com a produção do hormônio da felicidade. Então, olha como até o clima, né, da região interfere no nosso humor. Então, ele vai começar a pensar sobre tudo isso e vai fazer um estudo do comportamento e das ações humanas. E esse vai ser o nosso tema aí do nosso terceiro bimestre, tá? A gente vai pensar ao longo do bimestre, será que a gente reconhece todos os nossos sentimentos? Será que a gente reconhece todas as nossas emoções? Será que a gente sabe lidar com tudo isso? Claro que não, nem eu sei lidar com tudo isso, né? Quando eu tenho estímulos, claro que muitas vezes eu ainda ajo por impulso, mas eu tento, né? E vou continuar tentando ao longo aí da minha vida
tentar agir pensando também no outro, assim, não de uma maneira impulsiva, mas de uma maneira, sei lá, poxa, o que eu tô sentindo? Por que eu tô agindo dessa maneira? Porque assim você consegue viver melhor com você mesmo e você consegue viver melhor também na sociedade. Tudo bem? Então é sobre isso que a Ô, gente pode falar. você falou que, tipo, na Inglaterra tem maior índice de suicídio por causa do clima. Só que eu, por exemplo, eu me sinto melhor de noite do que de dia. Ah, não, mas a vitamina D, assim, a questão dos raios solares, você vai acumulando, né? Então, você vai produzindo vitamina D. Não significa que de noite você vai estar triste porque não tem sol. Você já, né, já produziu aquela vitamina D necessária para você se sentir confortável. Só que o problema é que na Inglaterra, grande parte do ano, ele está encoberto, né? Por conta da localização mesmo. Próximo ao mar, tal, a questão da altitude. Então, grande parte do ano está encoberto. Não sei se vocês já foram para lá. Não. Então, está sempre encoberto, sem sol, nublado, né? Uhum. Eu Então, fui pra lá, prof. e como é que Eu estava? passei 2 noites só, foi bem pouquinho. Tá? Então, assim, a produção de vitamina D entre eles é menor, tá? Mas isso então, causa um pouco mais de tristeza, melancolia, depressão por conta disso. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bimestre. Uma dica que eu adoro, que eu até iria usar com vocês em aula, é o filme da... Nossa, gente, Divertidamente. Já assistiram? Eu devo ter visto esse filme umas 5 vezes. Você esses dias Tá, na TV. tá. Que ela tem o controle ali, né, das emoções. E É. saiu um curta que eu vou usar com vocês na próxima aula, eu acho que já está no Netflix, saiu um curta agora que ela é pré-adolescente. Então mudou, é um curta mesmo, tem 8 minutinhos de duração. Então mudou todo o painel de controle dela das emoções, né? E agora ela é pré-adolescente, o painel dela tá loucão, porque é exatamente a idade que vocês estão passando. São as primeiras paixões, os primeiros amores, as primeiras atrações, assim, né? Desejos, tipo, nossa, aquele menino é gatinho, aquela menina é gatinha, o crush e tal. Então, e como lidar com tudo isso, né? Esses novos sentimentos que a gente tem na nossa vida, que a gente fica pensando naquela pessoa, ou novos desejos. Então, é legal, assim, é um curto, tem 8 minutinhos. A Hailey, que é a personagem principal, ela tá pré-adolescente e ela começa a ter esses primeiros crushes, né? As primeiras escapadas da escola, as primeiras notas baixas. Então, é bem bacana para a gente começar a falar sobre emoções. A gente vai falar no nosso painel também das emoções, de controle de sentimentos, porque é bem isso mesmo. Tem um painelzinho lá na nossa cabeça que libera um pouco da felicidade, da tristeza, da alegria, e que a gente não sabe lidar com tudo isso. Tem os estímulos externos, tem as pessoas que nos irritam. Então, como agir diante disso tudo, tá? É o que a gente vai falar no nosso terceiro bimestre. Então, só continuando aqui um pouco com os slides da Ética de Aristóteles, né? Deixa eu só continuar aqui. Então, a gente vai pensar um pouquinho aí. A gente reage às emoções de maneira impulsiva ou responde às emoções de maneira racional? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre essa diferença do uso da impulsividade, da emoção e o uso da razão, né? Que sempre tem essa briga, emoção e razão. A gente vai tentar conhecer individualmente aí entre vocês, pensando um pouquinho, qual que é o seu tipo de humor, né? Quais são as suas vontades? Como esses humores empurram você para poder conquistar aquilo que você tem vontade? Então, a gente vai pensar essas emoções, as vontades e as nossas ações, tá? Um pouquinho ao longo aí desse bimestre. Uma coisa interessante que o Aristóteles percebeu, e que isso a gente tem que concordar com ele, é que na nossa vida, todos os seres humanos, todas as pessoas, sempre vão agir e ter vontade sobre a questão da busca da felicidade. Então, a felicidade, para ele, é o tema principal, né? Então, para a aula de hoje, aí só para finalizar, a gente só tem mais alguns minutinhos, eu queria ouvir de vocês o que seria a felicidade para vocês. Vamos lá, turma? Vai lá, Murilo. O que é a felicidade para vocês? Você tem prazer em fazer algo?
Prazer em fazer algo. Você percebe que a felicidade é sempre o ponto que as nossas ações querem nos levar, né? Uhum. As ações, as nossas vontades. Mas o que seria essa felicidade que a gente quer encontrar lá no fim de alguma atitude, de alguma ação? O que seria essa felicidade? Vocês conseguem definir ela em palavras? Acho que não. É uma coisa que, tipo, não é. Ninguém precisa ficar falando assim, tipo, eu não sei explicar, mas Então, é difícil falar. a felicidade é quando a Vocês têm, gente tá Te fazendo dá, uma coisa que a gente gosta e que a gente sempre quer fazer, que a gente quer continuar é, sentindo isso e a gente se sente bem com isso. Ok, boa, Murilo. Assim, vocês percebem que todo mundo sempre deseja felicidade, mas quando a gente pede para explicar o que é felicidade, a gente tem uma dificuldade absurda de explicar o que é felicidade, né? O próprio Aristóteles, esse que eu estava falando dele para vocês, que foi o primeiro a escrever sobre ética, a ética dele chama ética eudêmia. O que é eudêmia? Eudêmia é felicidade em grego. Então, ele consegue perceber que quando você se relaciona melhor na sociedade, quando você conhece os seus humores, quando você sabe nomear os seus sentimentos e as suas emoções, e quando você começa a agir de uma maneira melhor, você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Então, a ética que ele escreve é uma ética que ajuda também na busca da própria felicidade. Só que ele não define o que é felicidade, né? Ele faz uma tentativa, ele morre antes, tá, gente? Infelizmente, aquela pessoa que ia definir o que é felicidade morreu antes. Ele dá o início ali, né, um pontapé inicial, falando que a felicidade é aquilo que faz com que a gente sinta bem com a gente mesmo e bem com os outros. Então, naquele diálogo que a gente faz com a gente mesmo antes de dormir, quando você não se cobra nada, quando você não se julga, tipo, por que você agiu dessa maneira, mas quando você consegue alcançar um estágio de tranquilidade entre aqueles seus dois eus, né, do diálogo, isso seria o primeiro passo da felicidade para Aristóteles. Por isso que a ética também está ligada com a questão da felicidade, porque quando você age bem consigo mesmo, e quando você consegue reconhecer as suas emoções, seus sentimentos e a sua maneira de agir, você vai acabar vivendo bem também com os outros. E isso levaria a gente a alcançar essa felicidade que a gente sempre busca em nossa vida por meio das nossas ações, tá? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Alguma dúvida sobre a aula, pessoal? Ô, professora, como é que esses filósofos conseguiram chegar a, tipo, uma conclusão? Porque eles estavam lá passeando, sei lá o que eles estavam fazendo. Aí eles falavam, por que eles fazem isso? Aí eles começavam a chegar a que ponto que eles falavam, é isso. Porque não tem uma razão, sabe? Não tem como saber, é certeza, entendeu? Entendi, Clara. Eles estão, tipo, estimando, né? Tipo, que eles pensam sobre tudo aquilo. Tipo, que naquela época, tipo, eles não tinham nada. Tipo, eles não conseguiam saber direito. Então, tipo, eles tentavam resolver aquilo O uso da razão. com tudo com a razão e com tudo que eles pensavam sobre aquilo. Exatamente. Como as pessoas de hoje em dia têm acesso ou tiveram acesso um dia ao que eles pensavam? Eles escreveram? Sim, eu vou explicar tudo isso então, Murilinho. Ó, primeiro que eu já falei para vocês que a palavra filosofia é amor ao pensamento, né? Então, são pessoas que tentavam usar a razão mesmo para dar explicações de tudo aquilo que existia. Nós somos seres curiosos por natureza, né? E é uma pena que a gente vai perdendo essa curiosidade ao longo da nossa vida. Quando eu dou aula para um sexto ano, como vocês, por exemplo, vocês fazem perguntas assim, interessantíssimas, muito mais inteligentes do que a turma do terceiro ano do ensino médio. Eu acho isso incrível. Então, parece que a gente nasce curioso sobre as questões da vida e do mundo, só que a gente vai perdendo essa curiosidade ao longo, né? De tanta informação que a gente recebe, de tantos estímulos que a gente recebe. Então, imagina só, eles estão lá no século V a.C., eles acabaram de romper com o mito, que eram explicações fantasiosas, né, sobre as coisas da natureza. Então, eles têm essa curiosidade natural de descobrir as coisas do mundo, de descobrir o que é a água,
descobrir qual é a fonte da vida, qual o significado da vida, e eles começam a dar explicações racionais. Primeiro, a gente tem as escolas filosóficas que ainda são muito ligadas à mitologia, né, que são os pitagóricos, são os filósofos de Mileto, que são os primeiros que a gente viu. Aí o Platão monta a sua escola. Como que era a escola de Platão? Era uma casa mesmo, onde ele reunia um grupo e eles discutiam sobre diversos assuntos. O Aristóteles, ele é aluno de Platão. Então, ele já cresce ali dentro daquele ambiente de estudos. Só que o Aristóteles tem uma particularidade. Ele é um estrangeiro. Ele não nasceu em Atenas. Eles estão em Atenas, na Grécia Antiga, lá em Atenas. Pelo fato dele não ser de Atenas, ele não podia participar da política, que era uma questão principal ali da filosofia de Platão. Como ele não podia participar da política, ele passou a discutir questões éticas, né? Tipo, já que eu não posso participar da política, eu vou fazer um estudo sobre as ações. Aí ele vai montar a própria escola, que a gente chama de liceu, tá? A escola de Platão era academia, em homenagem ao seu amigo Academos. A palavra academia era o nome de uma pessoa grega, que é o Academos, que cara da Clara. O Academos, que é um amigo do Platão, que constrói a casa, que vai ser a escola, e aí, em homenagem ao amigo, ele dá o nome de academia. A palavra vem daí, né, Clara? Aí o Aristóteles vai montar a própria escola, que ele dá o nome de liceu, que é de estudos. E aí ele monta diversos grupos, salas de estudos, né? O Aristóteles, ele vai ser o primeiro a falar, por exemplo, sobre como que funciona o movimento dos planetas do universo. É ele que vai falar do geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, e que vai durar essa ideia até a parte medieval. Só em 1600, quando Nicolau Copérnico e o Galileu falam, galerinha, ó, a Terra não é o centro, é o Sol, e aí muda para geocentrismo, mas é o Aristóteles que desenvolve. Ele vai montar um outro grupo de estudos que vai estudar a biologia, então ele desenvolve muita coisa na biologia também. Ele monta um grupo de estudos que vai estudar as ações humanas, que é a ética, que a gente está vendo. Ele monta uma sala de aula, como se fosse sexto, sétimo, oitavo e nono ano, só que são grupos de estudos, que vai estudar, por exemplo, a lógica. Então, ele vai desenvolver uma escola que tem diversos tipos de pensamento sobre as coisas do mundo e que eles estão começando ali. Então, eles realmente não têm um laboratório, eles não têm uma medicina desenvolvida, mas eles passam a usar a razão e eles passam a usar o discurso. Isso que a gente está fazendo na aula agora, que é essa troca de ideias. Quando a gente troca ideias sem nenhum tipo de interesse de brigar, de falar eu sou melhor do que você, a gente está simplesmente conversando e trocando ideias. A gente desenvolve a nossa razão de uma maneira muito mais eficiente e a gente consegue pensar juntos. Então é isso que eles faziam, tá? Eles trocavam ideias através do uso da razão, com uma argumentação racional, e aí eles chegavam em conclusões. O próprio Aristóteles escrevia, ele tem mais de 300 escritos, mais de 300 livros escritos, tá? Muitos deles a gente teve acesso. Durante o período medieval, a gente tem a tradução do grego para o latim de diversas obras de Aristóteles. Algumas obras dele são queimadas e perdidas no meio do caminho também, mas a gente tem acesso a grande parte da bibliografia de Aristóteles. Na USP mesmo, eu faço parte de um grupo de tradução que a gente está traduzindo pela primeira vez para o português, a Ética Eudêmia completa. A gente tem 2 éticas de Aristóteles, a Ética Nicômaco, que é uma ética, Nicômaco era o filho dele, tá? Ele escreveu uma ética em homenagem ao filho, né, que a gente já tem em português, e agora a gente está terminando aí a tradução da Ética Eudêmia, que é essa que eu estou falando para vocês, que é uma ética para a busca da felicidade. Então, processo. Pode falar. O que é filosofia? A palavra filosofia eu já expliquei, né, Murininho? Significa amor à sabedoria. Que tipo de sabedoria? Mas na época deles, o que eles pensavam que era filosofia? É exatamente essa atividade prática de você usar a razão para poder dar explicação para as coisas da natureza e para as coisas do ser humano. Essas escolas, não só a lógica, porque a lógica é pensamento muito sobre a questão da linguagem, mas é uma maneira racional de você explicar por que a planta cresce, por que, sei lá, a cenoura é laranja, para explicar tudo. Logística da ciência. Isso, só que não existia ciência, existia a filosofia. Uhum. A filosofia ela vai ser dividida em química, física, biologia. Tinha só no século XVII, Murilo, não tinha essas disciplinas.
nas escolas só tinham 2 disciplinas, filosofia e educação física. Olha só que maravilha. Ia ser muito legal. É porque Me continuaram assim. porque a filosofia já discutia as questões da biologia, as questões que hoje são estudadas, Nossa, eu queria. as questões da lógica, que hoje são matemática, as questões da natureza, que hoje é física e química, a questão da linguagem, que hoje é português, né, a disciplina de línguas. Então, a própria filosofia já estudava tudo isso, ela foi a primeira disciplina ali a surgir e ela é mãe de todas as outras. Ô, Roberta. Menos educação física. Menos educação física. E os gregos davam grande importância para a educação física, por isso que as Olimpíadas surgiram na Grécia, por exemplo, né? Eles acreditavam que um corpo sadio fazia com que você pensasse também de uma maneira sadia. Corpo são, mente sã. Sim. Prof. Professora, Oi. pode já sair? Não terminei a aula. Eu não ligo a câmera porque minha internet tá meio fraca e daí se eu ligo a câmera fica tudo travado, daí eu não consigo. Tudo bem. Turma, mais alguma dúvida? Não. Então, exercício para a semana. Tentem pensar sobre as emoções e os sentimentos de vocês aí. Como que vocês reagem a essas emoções e sentimentos aí? Próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Tá. Então, um beijo grande para todo mundo, uma ótima semana e um bom Tchau, semestre. Pro. Tá, Mar? Tchau, professora. Ótimo dia pra você. Você também. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.